Não é mais a agitação do fazer para ser aceito, mas o repouso da certeza de já sermos amados. Evangelho segundo São Lucas, capítulo 10, versículos do 38 ao 42. Meus irmãos e minhas irmãs, neste 16º domingo do tempo comum, a liturgia da palavra nos convida a abrir o coração à presença de Deus que vem ao nosso encontro como hóspede, como mistério, como palavra viva. O Senhor nos convida a repousar no silêncio da sua palavra. Não é um silêncio vazio ou desatento, mas sabe, aquele repouso do coração que escuta e acolhe, como Maria aos pés de Jesus. Nessa liturgia, nós somos chamados já de início a reconhecer sua visita, a discernir a sua voz e a escolher como Maria a parte que não nos será tirada. A palavra nos conduz a discernir o essencial da nossa vida cristã, aquilo que, como disse Jesus, não será tirado. São Lucas capítulo 10, versículo 42. Na primeira leitura, nós encontramos na tenda de Abraão 3 visitantes que anunciam a promessa, e ele os acolhe com generosa hospitalidade. Na segunda leitura, tirada da carta aos Colossenses, encontramos na prisão São Paulo, que se alegra em sofrer por amor ao corpo de Cristo, revelando o grande mistério escondido por séculos: Cristo em nós, esperança da glória. Colossenses capítulo 1, versículos do 24 ao 28. E finalmente, nos textos do Evangelho de hoje, em Betânia, na casa de Marta e Maria, Jesus nos mostra que a escuta atenta é a melhor parte, a que sustenta e dá sentido a todo o serviço. São 3 cenas, são 3 encontros com Deus, são 3 atitudes diante do mistério nessa liturgia: acolher, anunciar e escutar. Meus irmãos e minhas irmãs, o Evangelho nos apresenta a cena doméstica de 2 irmãs, Marta e Maria. Marta o recebe e imediatamente se põe em muitos serviços. Do grego, diaconia, a palavra usada para o serviço prestado aos outros, e muitas vezes traduzida como ministério, diaconia. Já Maria se coloca em outra postura. Ela está sentada aos pés de Jesus, escutando a sua palavra. Ao ouvirmos este evangelho, talvez muitos de nós nos sintamos solidários com Marta. Afinal, ela está fazendo o que parece certo: acolher, servir, cuidar dos detalhes da hospitalidade. E, no entanto, Jesus não a repreende por servir, mas por estar preocupada e agitada com muitas coisas. Do grego, merimnás, que indica uma preocupação ansiosa, dispersa. Maria está dividida por dentro. Poderíamos dizer que o serviço está contaminado pela inquietação. Não Maria, eu disse Marta está dividida por dentro. Que poderíamos dizer que o serviço está contaminado pela inquietação. A presença do outro, que deveria ser acolhida com liberdade e gratuidade, se transforma em uma pressão, quase um tribunal que exige aprovação. O verbo que São Lucas usa aqui é epodekomai, que significa acolher com prontidão, com zelo, mas também assumir responsabilidade sobre alguém. Marta abre a casa, mas a pergunta espiritual é: o coração de Marta também está aberto? E aqui, meus irmãos e minhas irmãs, emerge o ponto delicado da espiritualidade cristã. Quando o serviço vira ruído, quando o zelo ele vira distração, quando Deus se torna tarefa e não encontro, nós precisamos ligar o sinal de alerta. Marta está trabalhando por Jesus, mas Maria se senta e escuta Jesus. Ela se coloca aos seus pés, numa atitude típica de um discípulo diante do Mestre. Sentada aos pés do Senhor, escutava a sua palavra. São Lucas capítulo 10, versículo 39. A espiritualidade de Maria não é fuga do mundo, é um chamado à interioridade. Ela escolhe a escuta, o silêncio, a presença, e Jesus aprova. Maria escolheu a melhor parte.
São Lucas capítulo 10, versículo 42. Melhor não porque anula o serviço, mas porque o precede. Na tradição do antigo Israel e até os nossos dias, oferecer comida e descanso ao estrangeiro é um mandamento sagrado em Israel. No entanto, as Escrituras também nos alertam que a hospitalidade verdadeira não é apenas feita de ações, mas nasce de um coração pacificado, atento à presença do outro como um dom. Vejamos o exemplo de Abraão em Gênesis no capítulo 18. Ele está sentado à entrada da tenda no maior calor do dia e ali o Senhor lhe aparece. A tenda aberta indica uma alma aberta. Ele vê 3 homens e imediatamente corre ao encontro deles. Abraão oferece água, pão e carne com pressa e alegria. Ele acolhe como quem reconhece, o outro é Deus que se aproxima. O termo hebraico usado para aparecer, vaiera, é o mesmo usado para teofanias. Ou seja, para as aparições divinas, o gesto simples da hospitalidade se torna lugar de revelação. Na carta aos Colossenses, São Paulo aprofunda ainda mais essa dinâmica espiritual. Ele fala de um mistério que esteve oculto. Um mistério oculto que agora é revelado. E qual é esse mistério? Cristo em vós, esperança da glória. Colossenses capítulo 1, versículo 27. Veja, a verdadeira hospitalidade, a verdadeira presença é a de Cristo em nós e nós nele. Não mais a agitação do fazer para ser aceito, mas o repouso da certeza de já sermos amados. E é aqui, meus irmãos e minhas irmãs, que entra a centralidade da única coisa necessária. O que Jesus revela a Marta é um chamado, não uma repreensão. Marta, Marta. A repetição do nome é sinal de ternura, não de julgamento, mas de urgência para responder a um chamado divino. Ele a convida a voltar-se ao essencial, que Maria escolheu: escutar, acolher e deixar-se amar. Maria não está fazendo menos, ela está fazendo o essencial. Ela reconhece a presença do Logos, da palavra viva, e acolhe essa palavra como quem acolhe o próprio Deus. Os padres da igreja nos ajudam a compreender essa cena com profundidade espiritual. Santo Agostinho, em um dos seus sermões, ele diz que Maria representa a contemplação, Marta a ação. E ambas são boas, mas Maria escolheu o que é eterno. E São Gregório Magno observa que a ação deve brotar da contemplação. Caso contrário, será agitação vazia. Em outras palavras, todo serviço cristão, para não se tornar vaidade ou cansaço, deve nascer do estar com o Senhor. No magistério da Santa Igreja, especialmente no ensinamento de São João Paulo II, na Novo Milênio Ineunte, ele diz que nós somos exortados a redescobrir a arte da oração, pois não se trata apenas de dizer orações, mas de viver em estado de oração. E este estado é o que Maria representa no Evangelho de hoje. Uma alma disponível, que escuta, que ama e que repousa na presença de Cristo. E também o que o Papa Bento XVI tantas vezes ensinou. A caridade não é primeiro uma ação, mas um encontro que transforma. Hoje, o Evangelho nos coloca diante de uma casa. Não apenas a casa de Marta e Maria em Betânia, mas a casa do nosso próprio coração. Cristo chega como hóspede e nós somos os anfitriões. Mas que tipo de casa ele encontra em nós? Uma casa agitada, dividida, ou uma morada que sabe escutar, repousar e acolher? No fundo, meus irmãos e minhas irmãs, essa liturgia nos recorda que a vida cristã é um caminho de conversão do fazer para o ser, da performance à presença, da ansiedade à escuta, de muitas coisas a uma só, Cristo Jesus. Meus irmãos e minhas irmãs,
talvez estejamos sendo convidados hoje a abrir a nossa tenda, como Abraão, e também o nosso coração como Maria. A nos libertar da ansiedade do fazer para abraçar o repouso do ser. Porque aquilo que é essencial, aquilo que é eterno, não será tirado de nós. Cristo está entre nós, como hóspede, como palavra, como mistério revelado. Cabe a nós escolher a cada dia a parte melhor. Escolhamos a Cristo. Essa é a melhor parte. E isso não será tirado de nós, porque é promessa, dom do Pai e vida do Pai para nós. Um abençoado domingo para você e sua família. Que Deus te abençoe em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Paz e misericórdia.